Bom, o artigo que eu peguei se chama Conflito Distributivo, Inflação Inercial e Pactos Sociais, revisitando os trabalhos de Pércio Arida, Edmar Baixa e André Lara Rezende. É do Lucas Herzog, em 2022, na revista Estudos Econômicos da Universidade de São Paulo. Bom, introdução. Bom, o autor, na introdução, ele contextualiza o trabalho, o artigo, no cenário da economia brasileira dos anos 80, caracterizado por inflação crônica e intensos debates sobre suas causas e soluções. Lucas Herzog, o autor, ele vai se concentrar nas contribuições teóricas de três economistas brasileiros renomados, o Pércio Arida, o Edmar Baixa e o André Lara Rezende. Herzog destaca que esses autores inovaram ao interpretar a inflação no Brasil como resultado de dois fenômenos interrelacionados: conflito distributivo, que é a luta entre os trabalhadores e empresários para aumentar ou manter suas participações na renda nacional, e inflação inercial, a perpetuação automática da inflação devido a mecanismos de indexação amplamente difundidos na economia. O autor também estabelece como objetivo do artigo revisar as ideias desses economistas com foco na forma como o conceito de conflito distributivo foi tratado em suas análises e como ele evoluiu nas propostas de estabilização econômica, especialmente no período anterior ao Plano Cruzado. Bom, conflito distributivo e inflação inercial. Na primeira parte do artigo, Herzog explica o conceito do conflito distributivo como uma característica estrutural de economias marcadas por desigualdade e alta indexação. Ele detalha o raciocínio de Arida, Baixa e Lara Rezende. Em economias como a do Brasil, a inflação não é apenas puramente monetária, mas decorre de disputas por renda entre diferentes grupos sociais. Os trabalhadores eles pressionam por reajustes salariais para poder manter seu poder de compra, num cenário de inflação, enquanto os empresários ajustam os preços para preservar as margens de lucro. A combinação desses movimentos acaba criando uma espiral inflacionária que se mantém devido à indexação dos contratos, salários e preços, caracterizando a inflação inercial. O autor ressalta que, para Arida, Baixa e Lara Rezende, a inflação inercial era uma consequência direta das disputas distributivas e não poderia ser resolvida apenas com medidas monetárias tradicionais, como a elevação de juros ou a redução da oferta de moeda. Pactos sociais como solução inicial. O autor explora a proposta inicial desses economistas de pactos sociais como uma forma de coordenar as expectativas dos agentes econômicos e resolver o conflito distributivo. Os pactos sociais eles envolveriam negociações entre governo, trabalhadores e empresários para limitar as demandas por reajustes de salários e preços. O objetivo seria interromper a inércia inflacionária ao mesmo tempo em que se promove uma redistribuição equilibrada dos custos do ajuste econômico. O Herzog enfatiza que os pactos sociais foram concebidos como uma alternativa às abordagens puramente monetárias, que frequentemente resultavam em desemprego elevado e impactos desproporcionais sobre os trabalhadores. Evolução teórica e a transição para políticas econômicas. O autor discute como as ideias dos três economistas evoluíram à medida que suas propostas eram testadas na prática. Durante a implementação de programas de estabilização, como foi o Plano Cruzado, os pactos sociais ganharam menos destaque, e a ênfase passou a recair sobre mecanismos mais técnicos de controle da inflação, como âncoras monetárias para reduzir a indexação e reancorar as expectativas inflacionárias, e políticas de demanda moderada para suavizar os ajustes necessários. Segundo o autor, essa mudança reflete uma aproximação com o paradigma neo-keynesiano, que dá maior importância à gestão das expectativas por meio de políticas macroeconômicas consistentes e previsíveis. Bom, o fracasso do Plano Cruzado e a revisão das propostas. O autor ele examinou como o fracasso do Plano Cruzado impactou o pensamento dos três economistas. Embora inicialmente otimistas quanto ao potencial desses pactos sociais, Arida, Baixa e Lara Rezende reavaliaram sua viabilidade após a experiência brasileira com o congelamento de preços e salários. Herzog argumenta que a falha não se deveu à inadequação teórica das propostas,
mas é a dificuldade prática de implementar acordos distributivos em um contexto de desconfiança mútua entre os agentes econômicos e de fraqueza institucional. Após o fracasso do Plano Cruzado, os economistas passaram a explorar outras alternativas, como reformas estruturais para reduzir a indexação, o uso de âncoras cambiais como ferramenta para estabilizar preços e a adoção de políticas monetárias mais ortodoxas para conter a inflação. Bom, o legado das ideias sobre o conflito distributivo. Apesar das mudanças na ênfase das propostas, Herzog argumenta que o conflito distributivo nunca foi abandonado como um elemento central na análise desses três economistas. Mesmo nas discussões posteriores, eles reconheciam que a estabilização da inflação exigiria algum nível de mediação entre os interesses conflitantes de trabalhadores e empresários. O autor destaca que essa visão contrasta com a abordagem dominante no mainstream econômico, que frequentemente ignora ou minimiza o papel dos conflitos distributivos na dinâmica inflacionária. Bom, conclusão. Herzog conclui que os trabalhos de Arida, Bachelard e Rezende representam uma contribuição única para a teoria econômica brasileira, ao combinar uma análise sofisticada da inflação inercial com uma proposta de preocupação prática com os efeitos sociais das políticas de estabilização. O autor argumenta que o estudo do conflito distributivo continua relevante, especialmente em contextos de elevada desigualdade como o Brasil. O artigo ressalta a importância de conhecer a dimensão política de economia e de buscar soluções que equilibrem estabilidade macroeconômica e justiça social. Obrigado.